Quando Boku no Hero acabou, parecia que estava finalmente tudo resolvido. O Shigaraki ele foi derrotado, o All for One desapareceu, a sociedade ela entrou numa era de paz. Até o Deku ele estava vivendo a sua vida de CLT. Só que tem um problema, porque o maior inimigo daquele mundo nunca foi derrotado. Eu não tô falando do All for One e muito menos do Shigaraki. Eu tô falando de uma ameaça que já existia muito antes deles e continua existindo depois do final. E pela lógica do próprio mangá, é um problema que só tende a ficar pior. E essa é a singularidade das individualidades. Bom, enquanto todo mundo estava preocupado em derrotar os vilões, Boku no Hero ele vinha construindo um problema muito maior por trás de tudo. Essa era a possibilidade de que em algum momento as individualidades simplesmente iriam sair do controle da humanidade. E o mais estranho é que a obra ela passou anos construindo isso para terminar sem realmente resolver o problema. Bom, a primeira vez que a gente ouve sobre isso é durante o arco Curso de Recuperação de Licença, quando o personagem Sage ele comenta sobre uma teoria com um nome gigantesco: a teoria do juízo final da singularidade das individualidades. Eita, nome grande. Apesar do nome parecer difícil, a ideia é bem simples na verdade. As individualidades elas vão sendo herdadas e misturadas, geração em geração, e cada vez elas ficam mais fortes e complexas, até chegar um ponto em que as próprias crianças elas não vão conseguir mais controlar os poderes com que elas nasceram. E aquela saga nos deu alguns pequenos exemplos. A gente vê crianças com poderes completamente fora do normal, como um exemplo de uma delas que consegue criar esferas que, além de perseguirem qualquer coisa, ela devora tudo no caminho. Na primeira vez que a gente assiste, parece só que é uma forma do anime mostrar que essa nova geração é poderosa. Só que vários capítulos depois, a gente descobre que aquela teoria era muito mais importante. No capítulo 246, durante a preparação do Shigaraki, o vilão Garaki, ele revela que foi ele que criou essa teoria. E aqui, galera, aparece a parte realmente perigosa, porque o problema não é simplesmente existirem poderes cada vez mais absurdos. O corpo humano, ele também precisava ser capaz de conseguir suportar aquilo. Para explicar melhor, pensa no corpo humano como um hardware e a individualidade como um software. O software ele vai continuar ficando mais pesado, mais complexo a cada geração que passa. Já o hardware, ele tem um certo limite, ele não evolui na mesma velocidade. E alguns personagens da obra já até mostraram um pouquinho desses problemas com a individualidade. O Toya, por exemplo, ele nasceu com chamas ainda mais poderosas do que a do Endeavor. Só que o corpo ele não conseguia suportar aquele poder. Ele era mais acostumado com o frio. Já a Eri, ela nasceu com uma habilidade tão difícil de controlar que ela, sem querer, acabou apagando o próprio pai sem nem perceber. E galera, eles não mostram só que a singularidade ela necessariamente vai acontecer, mas também eles mostram porque uma habilidade ultrapassa ao limite do usuário pode virar um problema gigantesco. E o Garaki, ele acreditava tanto nessa teoria que ele tentou avisar o mundo inteiro décadas antes. Só que ninguém levou ele a sério. O cara basicamente foi ridicularizado e tratado como um maluco. Só uma pessoa acreditou nele, o All for One. E sinceramente, faz todo sentido. O cara ele passou diversas gerações roubando poderes e colocando várias individualidades no próprio corpo. Então ele tinha um motivo bem grande para se interessar em alguém que está estudando justamente os limites que o corpo humano ele consegue suportar. E essa ideia ela acaba aparecendo em praticamente todos os trabalhos do Garaki, porque boa parte dos experimentos dele envolviam modificar o corpo para receber várias individualidades. O melhor exemplo disso são os Nomos. Eles eram corpos humanos alterados para conseguir suportar vários poderes ao mesmo tempo. Só que os primeiros praticamente perdiam tudo no processo: inteligência, personalidade, capacidade de agir como uma pessoa normal. O corpo ele recebia os poderes, mas o resultado estava muito longe de ser um ser humano em perfeito funcionamento. Mas o Garaki ele foi melhorando, se adaptando nesse processo, até a gente conhecer os Nomos High-End. Esses modelos eles já conseguiam pensar e agir de forma totalmente mais independente. Mas o melhor resultado dessa pesquisa ainda não eram os Nomos, era o Shigaraki, porque ele não era só o sucessor do All for One. O corpo dele ele foi modificado para receber várias individualidades ao mesmo tempo. E durante a batalha final, a gente consegue ver até onde essas modificações chegaram. Quando mesmo com a Aizawa apagando as individualidades dele, o Shigaraki ele começou a produzir aqueles milhões de mãos e dedos. E o mais estranho é que aquilo não era uma individualidade, era o próprio corpo dele se modificando. Ou seja,
O Garaki, ele tinha conseguido criar artificialmente um corpo que tentava se adaptar à quantidade absurda de poder que precisava suportar. Só que o interessante é que esse limite ele não aparece só no Shigaraki. Porque o próprio One for All, ele também já chegou a um ponto em que começou a cobrar demais do usuário. O poder ele foi passado de pessoa para pessoa, ficando cada vez mais forte e também acumulando as individualidades dos antigos portadores, até chegar no Deku e tudo isso começar a despertar. E num primeiro momento isso parecia ótimo, afinal o Deku ele estava ganhando vários poderes novos. Só que junto dessas habilidades também veio um problema. O One for All ele tinha acumulado tanta coisa que praticamente ninguém mais iria conseguir receber ele com segurança. E a gente descobre isso por causa do quarto portador. Ele já tinha uma individualidade quando ele recebeu o One for All. E depois de anos carregando os dois, o corpo dele começou a se desgastar até ele morrer com só 40 anos. O All Might e o Deku eles tiveram uma compatibilidade muito maior porque eles tiveram a sorte de nascer sem individualidade. Só que pessoas assim é algo meio raro. Então o próprio One for All ele chegou num ponto em que praticamente não existiria mais ninguém capaz de receber ele. E cara, isso deixa a teoria do Garaki muito mais interessante, porque o One for All ele chegou nesse limite acumulando poder através das gerações, enquanto o All for One ele chegou em algo parecido, roubando individualidades. Vocês percebem como os dois eles aceleraram artificialmente o problema que o Garaki ele tinha explicado que poderia acontecer naturalmente só no futuro? Só que aí a gente chega na batalha final. O Deku ele começou a transferir o One for All pro Shigaraki para atacar a consciência dele. E durante esse processo, ele também vai perdendo o próprio poder. Até que no fim, o All for One desaparece. E o One for All ele praticamente vai embora junto. Beleza, a história acabou com aqueles dois casos extremos de evolução artificial. Só que aí fica a pergunta, e o resto? Porque o All for One e o One for All, eles eram atalhos artificiais. A teoria da singularidade, ela não dependia deles. As pessoas ainda vão continuar tendo filhos. As individualidades, elas ainda vão continuar sendo herdadas, combinadas. Então, todo aquele processo natural que o Seiji ele apresentou lá atrás, ele não parou. E olha como o final ele fica estranho. 8 anos se passaram. A sociedade, ela tá muito melhor. Tem menos vilões e foram criados programas para ajudar crianças a entender melhor os seus próprios poderes. E cara, isso realmente pode evitar novos casos como a Toga e o Shigaraki. Só que isso resolve um problema diferente, um problema social. Mas cara, isso não muda o limite biológico que o Garaki estava preocupado em estudar. E é justamente essa parte que o final ele nunca respondeu. O Correio ele mostrou como aquela sociedade ela poderia parar de criar novos vilões. Mas ele não mostrou o principal, que é o que aconteceria se o Garaki ele realmente tivesse certo. E eu não sei pra vocês, mas pra mim soa como se o Correio ele tivesse resolvido a parte fácil e jogado o real BO de Boku no Hero pra debaixo do tapete. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que a singularidade ela vai realmente causar a extinção do mundo de Boku no Hero? Ou vocês têm uma ideia de como poderia contornar isso? Me conta aqui nos comentários e já se inscreve pra mais. Tamo junto, valeu!